E por último, mas não menos importante, hoje a gente vai conversar sobre o profissional que trabalha com as grávidas. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, que é o mundo das grávidas, e o 2, a mulher que está grávida, volta lá para entender as referências que eu vou trazer aqui nesse vídeo agora. Bom, para começar, este assunto que ele é muito delicado, eu já vou trazer para vocês o porquê que ele é delicado. Porque, em geral, quando a gente fala de profissionais da área da saúde, nós estamos falando de profissionais que estão constantemente em briga de ego. Em briga tanto de não interferir no trabalho do outro colega e muitas vezes de priorizar muito mais a política da boa vizinhança do que, de fato, o que vai ser melhor para aquela paciente, como também dessa necessidade, parece, desse culto de querer desmoralizar o outro, de querer ser melhor que o outro, de querer dificultar, colocar o outro numa saia justa, pegar o outro numa contradição, criticar o trabalho do outro. Então, assim, o mundo dos profissionais da saúde é um mundo, assim, desleal. Eu não conheço as outras profissões, mas, assim, o problema de ser desleal dentro de uma competição de profissionais da saúde é que o paciente não pode sair perdendo em nenhuma das hipóteses. E eu fiz esse disclaimer inicial para te dizer o seguinte: quando nós falamos de grávidas, nós estamos falando de inúmeros profissionais. Nós estamos falando do obstetra, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do nutricionista, do psicólogo, da doula, do professor de educação física, do professor de yoga. São muitas pessoas que podem ter contato em algum momento com esta gestante. E quando a gente fala sobre isso, sem contar, a gente fala ainda das outras pessoas que são palpiteiras, né? Das parteiras, das mães que acreditam que são PhDs em obstetrícia, enfim. Porque a própria gestação, ela é cultural, ela é social. Todo mundo nasceu de uma mãe que ficou grávida um dia. Então, todo mundo entende um pouco sobre maternidade e sobre gravidez. Então, quando a gente fala sobre, de novo, profissionais da saúde que trabalham com grávidas, nós precisamos entender que, não digo numa hierarquia de relevância, mas existe sim uma hierarquia de importância, de necessidade na vida das grávidas. E nesse caso, a gente está falando agora da realidade. Para a segurança desta paciente, nós precisamos colocar como que existe aí uma graduação de importância para essa paciente e que o médico, ele é o obstetra, a pessoa que mais vai ser relevante para que este parto que vai acontecer, ele seja seguro. Mas isso não significa que a enfermeira obstétrica entenda menos, que a fisioterapeuta não seja importante, que a doula não seja relevante. Todo mundo tem o seu papel, mas a gente precisa sim entender que o médico ele é muito importante para salvar essa paciente caso alguma coisa de errado aconteça. E aí a gente retorna para a parte mais importante desse conteúdo de agora. Eu fiz esse disclaimer inicial para te falar o seguinte: eu não sou a pessoa que vem aqui para defender o médico, enfim, por mais que eu admire muito esse profissional. Eu vim aqui para te dizer que, infelizmente, quando o assunto é obstetrícia, nós estamos muito doutrinados a pensar no que pode dar errado. E é por isso que o médico ele é tão importante, porque é ele que vai salvar essa mulher se alguma coisa der errado. Mas quando a gente fala sobre ficar grávida, ter parto, nós estamos falando sobre um processo que é natural, que é fisiológico da mulher. É algo que acontece desde que o mundo é mundo, desde que antes que as profissões existissem, já existiam mulheres se reproduzindo. Então, nós estamos perdendo contato com o que é que vai dar certo, o que é a regra e não a exceção. Porque muitas vezes na faculdade, tanto a minha faculdade de fisioterapia, quanto na faculdade de enfermagem, quanto na faculdade de medicina, nós aprendemos sobre tudo que pode dar errado na gestação. E esquecemos de fomentar na cabeça das pacientes aquilo que é o previsto, aquilo que é o fisiológico, aquilo que em 80% das vezes vai acontecer conforme a regra e não conforme a exceção. Então, nós estamos aumentando cada vez mais a necessidade e a relevância de outros profissionais que não falem só sobre aquilo que vai dar errado. Porque quando a gente quando a gente lembra para as pacientes de tudo aquilo que pode dar errado, que é importante assim que elas saibam, nós começamos a entrar num âmbito da psicologia que é o âmbito da sugestão. Sabe quando a gente está com fome? Sabe quando alguém nos pergunta assim:
Tá com fome, querida? E aí tu fala, não tô com fome. Mas parece que daqui a 15 minutos começa a surgir dentro de ti um monstro da fome e você começa a ficar desesperado por comida. É a mesma coisa que acontece quando o assunto é gravidez. Quanto mais pessoas sugerem para essa paciente que vai ter um problema, que sugerem que alguma coisa pode dar errado, mais essa paciente entra nesse estado de reconhecer a sugestão e criar essa demanda psicológica dentro dela. E por isso que outros papéis da saúde também se tornam muito importantes para lembrar essa paciente do que ela é capaz, do que o corpo dela foi feito para fazer e não só daquilo que pode dar errado e que possivelmente nem aconteça. Então, essas outras profissões precisam ser muito respeitadas e precisam ser exaltadas, enaltecidas. Inclusive, eu reconheço que a minha profissão de fisioterapeuta obstétrica não precisaria existir. Ela não precisaria existir se as pacientes continuassem fazendo com o corpo delas aquilo que o corpo foi feito para fazer. Se elas continuassem se movimentando como as índias se movimentam, se a gente continuasse repousando o nosso corpo de cócoras, como toda a nossa vida nós somos... Toda a nossa vida até 200 anos atrás, ainda existiam muitas culturas, muito mais culturas do que hoje, que evacuavam de cócoras em latrinas, né? E hoje a gente tem o vaso sanitário, que isso, inclusive, dificulta com que o músculo do períneo, por onde vai sair um bebê e por onde a gente não quer que aconteça uma laceração ou que o médico julgue necessário, e a gente sabe que de rotina não é necessário uma episiotomia, então hábitos ficaram diferentes e a gente tem que recuperar para que essa mulher consiga seguir a regra e não a exceção. Então, de novo, eu bato na tecla aqui que o nosso papel de profissional é ser ético com a paciente e de falar para ela os prós e contras de tudo que pode acontecer na gestação, no parto e na saúde dela em geral. Mas principalmente nós profissionais da saúde não podemos ser as pessoas que criam sugestões, que criam demandas negativas dessa paciente, que fomentem aquilo que no último vídeo eu bati tanto na tecla, que é a insegurança dessa paciente. Ninguém é refém da gente. Graças a Deus a gente vive num mundo em que não existe mais escassez profissional. Se uma paciente chega no meu consultório e não se dá bem comigo, se ela acha que eu falo rápido demais, se ela acha que eu sou espoleta, se ela acha que eu sou muito um estilo que não combina com ela, que bom que existem mais milhares de fisioterapeutas que ela vai poder se encontrar. Uma paciente que chega no seu médico hoje e acredita que ele é muito hippie ou que ele é muito cesarista, que bom que ela tem a oportunidade de procurar outro profissional que ela vai se identificar. O que a gente não pode é deixar com que essa briga de ego faça com que a gente comece a criar picuinhas com os profissionais, faça com que a gente não priorize o que é melhor para essa paciente e, principalmente, que a gente continue criando sugestões negativas, sugestões de insegurança numa paciente que já está muito vulnerável e muito suscetível a inseguranças. E nesse nosso país, em que a gente é tão propício àqueles lances que eu te falei no início, sobre culto à estética, sobre confiar tanto no médico, sobre acreditar tanto que elas precisam de conhecimento, isso deixar a gente cada vez mais confusa, nós precisamos ter nos profissionais da saúde uma âncora de segurança, que aquela pessoa organize e seja a pessoa que eu com certeza vou poder recorrer para esclarecer as minhas dúvidas. Aquela pessoa que vai me fornecer informações que não sejam sugestões, como aquela sugestão da fome, em que eu crio um medo, que sejam conhecimentos que vão me deixar mais segura e que vão me fazer confiar no meu corpo a ponto de reconhecer que eu sou igual a todo mundo, eu sou igual a minha mãe, eu sou igual a minha antepassada, a minha bisavó, as outras mulheres que vieram antes de mim e que eu posso confiar no meu corpo, que eu não preciso mandar o meu coração bater, que eu sei que durante toda a minha vida ele vai bater, eu posso confiar nisso, não preciso gastar energia com isso. Eu posso confiar que o meu rim vai filtrar o sangue, porque durante toda a minha vida o rim filtrou, eu não preciso gastar energia fazendo isso. Eu posso confiar no meu útero e nos meus hormônios, por quê? Porque se eu fui capaz de engravidar, eu também vou ser capaz de permitir, que o útero faça o seu trabalho, que eu entre em trabalho de parto e que eu viva o meu trabalho de uma forma plena. E que o meu profissional da saúde que vai estar junto comigo vai ser uma pessoa que vai me respeitar e vai ser uma pessoa que vai estar ali para ser um botão de segurança. Se alguma coisa de errado acontecer, que sorte a minha que eu tenho um profissional para recorrer. Seja uma doula que vai me dar um subsídio
emocional, seja uma fisioterapeuta que vai me ajudar com o movimento, vai me ajudar a sentir menos dor, seja com o teu anestesista que tá ali para te tirar do espiral do desconforto, seja teu obstetra que tá ali pronto para entrar em qualquer intercorrência que acontecer, seja uma enfermeira obstétrica que tá te monitorando, não importa. O que realmente a gente tem que ficar é nunca esquecer do bem da paciente. E a paciente vai ter o melhor bem possível quando ela for protagonista. Quando ela entender que o corpo dela é a regra, não é exceção, e que se essa paciente estiver no plantão do SUS, se ela tiver com uma equipe super completa, com todos os profissionais incríveis que ela poderia estar, essa paciente vai conseguir ter um parto seguro e um parto em que o corpo dela vai reagir do jeito que ele foi feito para reagir. Então, quando a gente conseguir atingir esse nível de maturidade, de não ficar brigando com picuinha de profissional e não começar a acreditar que um é inimigo do outro, aí a gente vai explodir. Principalmente quando a gente focar na obstetrícia, naquilo que o corpo foi feito para fazer e não naquilo que pode dar errado. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Eu vou deixar ela disponível aqui no YouTube gratuitamente para qualquer pessoa assistir. Mas, principalmente, eu quero muito saber a tua opinião. Quero muito saber qual que é o teu ponto de vista aqui. Inclusive, se você é contrário a mim. Então, muito obrigada por me assistir até agora. E dia 13 de novembro, nós temos o nosso curso para profissionais no quesito obstetrícia. Um grande beijo e até a próxima.